Na vida, ou você contamina ou você é contaminada. Você, sem dúvida, é a média das pessoas que você convive. Porque ou você se entrega ao que elas fazem, ou elas se entregam ao que você faz. Jorge, ela vai comprar uma Montes? Não, porque ela não cuida. Quem cuida sou eu, vou falar. Eu que dou banho na cachorra. Eu falo pra ele levar eu que boto a ração. Eu falo pra ele levar no veterinário. Ele quer dar banho em casa. Entre falar e levar, entendeu? Tem um abismo. O Jorge não entendeu que a Melinda sobreviveu muito tempo antes de ele aparecer na minha vida. Coitado. Ele acha que ele não vai sobreviver, que ela morre sem ele. Só que nada mais é do que eu já ensinei pra vocês do efeito Pigmalião. Que você constrói com o movimento dos outros, você entrou na minha vida e você dominou cuidar da Melinda. E eu sempre deixei. Efeito Pigmalião, você chegou fazendo. E isso mostrou pra mim que eu não preciso fazer. Então eu fico tranquila, porque eu sei que você vai dar água pra Melinda, eu sei que você vai dar banho na Melinda, eu sei que você vai dar comida pra Melinda. Gente, o primeiro conteúdo de hoje é esse. A gente tende a desenvolver os nossos comportamentos, em contrapartida, os nossos comportamentos orientam o comportamento dos outros. Então, vamos usar esse exemplo que o Jorge falou. Eu sei que ele é uma pessoa que vai cuidar dela, que vai fazer por ela, então eu não preciso fazer. Em contrapartida, eu não me preocupo em fazer. Agora, aquilo que eu falei do marido que fala assim, a mulher fala, se não comprar cueca, ele não compra. Compra! Se ele for fechar o zíper e o pinto prender no zíper, ele rapidinho compra uma cueca. Então, se eu, a mãe, me separo do Jorge e eu tô com a minha cachorra, óbvio que eu vou colocar comida pra ela. Assim como, se a mãe a gente se separa, é você que vai fazer o brócolis da Georgia, a comidinha saudável dela. O efeito Pigmalião é isso. O seu comportamento acaba orientando o comportamento do outro que você se relaciona. Então é isso. Assim como, se eu me separo do Jorge amanhã, eu vou fazer por onde cuidar da minha cachorra, assim como eu fazia antes dele aparecer. Como se a mãe a gente se separar, quem vai fazer a comida saudável da filha dele? Porque ela vai com ele, né? Sendo que a Georgia falou que se um dia a gente se separar, ela fica comigo. Mas tudo bem. Vai ser o pai, entende? Cara, eu achei lindo o seu relato sobre sua enteada. Eu tive muita dificuldade com meu enteado, ele tinha 6 anos quando me casei. Hoje é um jovem de 18 e nossa relação está em construção. Cara, mas foi algo muito difícil no casamento, foi a Georgia. Porque a Georgia, quando o Jorge e a ex-mulher dele se separaram, ela ficou com ele. A ex-mulher dele saiu de casa e o Jorge ficou com a filha. A Georgia tinha o quê, amor? Quantos anos a Georgia tinha? 7 anos. Acabaram de fazer 7 anos, né? Então eu consegui entender que eu não tinha sido escolhida pela Georgia. O pai da Georgia me escolheu. A Georgia não me escolheu. Eu estava sendo imposta para ela. Era uma imposição. Eu e o pai nos escolhemos e a Georgia estava sendo obrigada a engolir uma nova pessoa entre os dois, entendeu? E a Georgia é leonina. Quem acredita nessa coisa de personalidade, ela é muito tipo eu. Então, ela percebeu do tipo, opa, tem uma mulher no meu espaço, porque era só o pai e ela. Então, ela até hoje, ela enxerga o pai como só tenho ele, é figura muito forte na vida dela. E eu entrei ali no meio daquela figura muito forte pra ela. Eu entendi que naquele momento, pra ela podia ser, posso perder o meu pai. Ela é uma criança, então a gente, enquanto adulto, entende que não perde o pai. Mas uma criança não tem essa conscientização, né? Muitas vezes a gente, enquanto adulto, não tem essa conscientização. Imagina uma criança. Então, foi muito difícil. Eu até comentei, falei, caralho, não quero isso pra minha vida. Porque ter que conquistar alguém, entendeu? E aí, eu decidi dar tempo ao tempo. E no início foi muito complicado, porque quando a mãe dela saiu de casa, ela voltou a dormir com o Jorge. Então, quando o Jorge dormia na minha casa, dormia na cama. Ela na ponta, o Jorge no meio e eu no outro canto. Então, eu fiquei, uns 5 meses, né, amor? Aceitando dormir com uma criança de 7 anos na cama. Eu achava aquilo totalmente errado. Na verdade, para o desenvolvimento da criança, é errado. Mas eu entendia que a situação de vida dela era uma situação atípica. Eu dei um tempo de uns 5 meses para ela entender que existia a Carolina na vida dela agora. Já foi inicialmente um choque para ela. E depois eu falei pro Jorge um dia, eu falei, olha, a partir de agora, Jorge não dorme mais com a gente. Não faz sentido mais. Eu já dei 5 meses para ela poder entender. Já dei 5 meses aceitando dormir na pontinha da cama. Mas agora chegou a hora dela sair da cama. E dava muita pena, né, amor? A gente botava um colchão assim no chão do quarto. E ela ajoelhava na cama, né? Por favor, deixa eu dormir na cama, por favor. Eu imaginava como o coração do Jorge doía. E aí eu pensei, falei, cara, se pra mim já foi difícil tirar a minha cachorra da cama, eu imagino pro pai como é difícil tirar a filha da cama, sabe?
E ela ficava ajoelhadinha, né? Pra botar a mãozinha assim, ai, por favor, deixa eu subir. E aí a gente foi caminhando. Depois disso, a gente começou a namorar em dezembro. Quando foi em setembro, a gente se casou. A gente foi morar junto. E aí a Georgia tinha um quarto dela. E aí foi um outro processo de fazer ela dormir separada, né? Antes era só fora da cama. E depois foi dormir no quarto dela. E aí foi também um processo. O Jorge ficava no quarto, ela dormia. E é um processo, a gente tem que ter paciência. É desesperador, irrita, cansa. Mas a gente tem que ter paciência. É um processo. E é um processo que pra ela é muito importante. Tem muito a ver com a segurança da criança, sabe? Ela ficar crescendo, dormindo na mesma cama, já com 7, já com 8 anos, 10 anos... faz com que ela sempre entenda que ela é uma extensão dos pais. Não possibilita ela de entender que existe a individualidade, ela ter segurança no estar sozinha, sabe? Entender que a vida, ela tem a individualidade dela. Isso traz mais segurança para a criança também, o fato dela dormir no quarto dela. Então, eu diria que foi um processo. Carol, estou na turma 16. Será que com a minha mudança, meu esposo pode mudar também? Vivi, eu vou te dizer que na vida, ou você contamina, ou você é contaminada. Você, sem dúvida, é a média das pessoas que você convive. Porque ou você se entrega ao que elas fazem, ou elas se entregam ao que você faz. Então, eu falo muito em relação a isso aqui em casa. Quando a gente começou a se relacionar, o Jorge, ele não tinha uma alimentação ruim, mas ele, por exemplo, comia pizza, saía pedindo. Depois de um tempo de casado, você ficou quanto tempo sem comer pizza, amor? Jorge ficou quase 1 ano sem comer pizza. E não era algo assim, não vai comer pizza. A gente foi levando a vida, sabe? De acordo com a minha rotina. E acabou que ele incorporou na minha rotina. Ele viu o quanto eu me alimentava de forma saudável e ele comia junto comigo. É o que acontece com a Georgia. Então, na vida, você contamina ou você é contaminada? Eu já contaminei ela na questão de entender. E aí, eu desenvolvi com ela, né? Eu falei, cozinhar é um ato de amor, é se preocupar com a alimentação do outro. Demonstra que você tem carinho, porque a alimentação nutre o corpo. Você precisa de uma alimentação boa para os seus órgãos funcionarem. Falei, então, isso é uma demonstração de amor. E foi o que aconteceu aqui com a Georgia. A Georgia, por ver as coisas que eu faço, ela já sempre fala, vou fazer também. Quando tiver 16 anos, eu quero cozinhar para vocês. Ela vê que eu cozinho com gosto, sabe? O Jorge tem origem asiática, sim, o pai dele. Jorge, o que mais te encanta na Carol e vice-versa? Deixa eu falar primeiro. O que mais me encanta nele é a forma dele cuidar. É uma coisa que me encanta e ao mesmo tempo me irrita. Porque eu não sou assim. Vou contar, amor. Quando a gente briga, o Jorge é o primeiro a reclamar que eu quero sair do quarto. Eu trabalho muito em cima, mas quando a briga me irrita muito, eu não quero olhar pra cara dele. E aí eu venho pro sofá. Ou então vou pro quarto do meu irmão. Meu irmão tem um quarto aqui em casa, pra quando ele vem final de semana. Eu sempre gostei de dormir no sofá. Então quando a gente briga, eu vou pro sofá. Você acredita que mesmo brigado, ele desce com o ventilador pra não sentir calor? Cara, eu olho e falo, não é possível que a gente brigado, ele tá preocupado com o ventilador. A gente mesmo brigado, ele pergunta assim, você já comeu? Então, o cuidado dele me encanta, mas tem horas que me irrita. Porque mostra a evolução dele, que eu não tenho essa evolução ainda, entendeu? Tipo, tô brigado, vai sentir calor. Vai morrer, calor do inferno. O Jorge não, o Jorge tem essa evolução, entendeu? O Jorge se preocupa se eu comi, se eu não comi. Mesmo brigado, eu não tô preocupado, eu quero que ele morra de fome se a gente brigar, entendeu? Então, o que eu mais admiro nele é isso. É esse cuidado que ele tem comigo. Na verdade, não é nem comigo, é com todo mundo. Final de semana, a gente estava aqui em casa, foi aniversário da Georgia, e aí vieram as gêmeas, que são da nossa família. O Jorge foi dar jantar pra Georgia, fez o jantar das gêmeas, a mãe dela tava aqui, o Jorge ele é assim com todo mundo. E aí, o que mais me encanta é isso. O que mais te encanta em mim? Me encantou a sua relação com a Georgia. Além da gente, né, ter se entendido tudo, mas a forma que você tratou ela e a forma que ela ficou vidrada em você. Sou esperta, hein? Conquistei a menina. Qual o signo dele? Seu signo é qual? Touro. Touro. O que mais te irrita da Carol? Uma coisa só, pode ser uma só. Gênio, muito geniosa. Como assim? Disserte mais sobre. Muito geniosa, quando briga, entendeu? Assim, enfim, personalidade muito forte, muito... Não dá decidida. O braço, não, é que não dá o braço a torcer, não reconhece. Já acostumou com o Jorge Augusto? Não. Gente, o nome dele não é Jorge Augusto, é só Jorge. Eu que criei o Augusto. E detalhe, a casa nova, nossa casa nova, a casa que a gente comprou, o nome da rua é Augusto. O nome da rua é Augusto, gente. Me diz se eu não estava já prevendo isso.
Touro e Leão é bom juntos. Não, a gente no contexto geral, a gente se dá muito bem. Vou contar tudo. Na verdade é o seguinte, nós temos, como todos os casais têm, percepções diferentes sobre a vida, principalmente sobre casamento. Jorge veio de uma família onde o pai e a mãe só se separaram quando o pai dele morreu. Eu vim de uma família onde minha mãe, que se casou 2 vezes, se separou as 2 vezes. Eu vim de uma vida onde eu era totalmente dependente. Eu fiquei 9 anos solteira, curtindo a vida de solteira 9 anos. Eu emagreci e eu falei, não quero ninguém, eu quero curtir a vida de solteiro, fazer o que eu quiser fazer, pegar o que eu quiser pegar. Eu sou uma pessoa muito independente de tudo. Emocionalmente, financeiramente, eu fico muito bem eu ficava, né? Agora eu tô com você, não vou ficar mais. Eu ficava muito bem solteira. Então, quando a gente se casou, foi uma situação muito doida, porque eu decidi me casar, deixando pra trás uma vida que eu era muito feliz, que era solteira. Além disso, entrando numa relação com a percepção de que não deu certo, separa. Eu cresci com minha mãe falando assim, você pode brincar de casar, você não pode brincar de ter filho. Minha mãe diz isso pra mim. Então, eu entrei num casamento com a ideia de, não deu certo, separa. Minha mãe dizia, pode brincar de casar. Minha mãe se casou 2 vezes e se separou. Estressou, separa. Eu tinha essa crença, esse pensamento. O Jorge não. O Jorge sempre falou o seguinte, precisamos nos ajustar. Então, toda briga o Jorge quer conversar sobre aquilo ali. Então, durante o início do nosso casamento, o Jorge sempre teve essa questão do vamos conversar para ajustar. E eu tinha a questão do, cara, não deu certo, separa. Então, eu aprendi muito com o Jorge nessa questão do ajustar as arestas do casamento, sabe? Do conversar e do fazer dar certo. Então, hoje, como que são as decisões que a gente tem que tomar? Eu já falei isso no story uma vez. Por exemplo, vou inventar aqui, tá? A gente queria comprar nossa casa. Eu sou mais o tipo de pessoa obviamente, com o pé no chão, mas eu sou mais do arriscar, sabe? Eu sou muito do risco. Vamos fazer que vai dar certo. E eu pego, qual é o meu objetivo? É esse. Qual o pior cenário que pode acontecer caso não dê certo? Isso. Tá, e se esse pior cenário acontecer, como é que eu vou resolver esse pior cenário? Se eu consigo identificar o pior cenário e nesse pior cenário eu consigo administrar, mesmo com muito trabalho, com muita dificuldade, eu arrisco. O Jorge não, o Jorge já é mais pé no chão, mais centrado do que eu, sou mais de me jogar. Então, por exemplo, vamos comprar uma casa. Comprar uma casa exige o quê? Exige isso, isso e isso. O Jorge era contra comprar casa agora. Eu era totalmente a favor. Então, quando a gente toma uma decisão, a nossa conversa não é uma conversa onde eu tenho que defender a minha ideia, eu tenho que ganhar, e o Jorge tem que defender a ideia dele. A gente não defende ideias. Quando a gente quer tomar decisões, a gente defende o que é melhor para a família, sabe? Então, olha só, a minha ideia é comprar. O que isso vai ser melhor para a família? Vai ser melhor isso, isso, isso e isso. A ideia do Jorge é não comprar agora. Por que você acha que não comprar agora é melhor para a família? É isso, isso, isso e isso, entende? A gente toma decisões assim. Porque a gente entendeu e ele me fez entender que casamento não é uma disputa, sabe? Eu defendia muito a minha ideia. Óbvio que eu sempre defendo a minha ideia, mas quando eu vou conversar com ele, eu pego a minha ideia já mostrando pra ele que o porquê que a minha ideia é muito boa pro casal, sabe? Pra família. Quantos anos de casada? Foi 2 anos só que a gente tá casado, gente, é muito pouco tempo. 2 anos de casado, porque o Jorge já foi casado outra vez. Então o Jorge veio com outro olhar do casamento, diferente do meu. Entendeu? Eu aprendi muito. Tem foto do Jorge antes e depois? Não tem. O Jorge perdeu 13 quilos. Casamento não é uma disputa, gostei. Exatamente, casamento não é uma disputa. E muitas vezes a gente entra nisso até mesmo sem querer, né? A gente quer defender as nossas ideias. A questão não é defender a nossa ideia. A questão é defender o melhor do casamento, sabe? O melhor para a família, para o casamento. E fazer o outro enxergar o quanto aquilo ali é melhor. Porque, na verdade, cada um tem a sua percepção de vida, cada um tem suas crenças. A condução é um abrir o olho do outro pro que o outro não tá vendo. Jorge, ela nos ensina muita coisa em vários âmbitos da vida. O que você aprendeu vivendo com a Carol? A ser mais positivo. Jorge era muito negativo. Não é nem negativo. Não ser tão otimista, né? Você aprendeu a ser mais leve. Sim. Você casou amando o Jorge ou foi construir esse amor no dia a dia? Amo vocês e Jojo. Ria, eu tenho 39 anos, eu não acredito mais no amor de cara, entendeu? Eu acho que essa coisa do eu tô amando de cara, isso acontece quando você é muito nova. E é muito doido isso, porque eu já conversei com amigas minhas que estão hoje solteiras, elas falam isso. Eu não encontrei ninguém que me fez a perna ficar bamba. Cara, eu acho que a gente não tem mais idade pra isso. O que acontece quando você conhece alguém, primeiro, óbvio que dá o frio na barriga, tem aquele encantamento, tem aquela empolgação. Concorda, amor? Tem admiração.
Mas aquele amor sabe, de doer o estômago que eu sentia quando eu tinha 20 anos, não consigo realmente comparar com o sentimento de hoje. O sentimento que a gente chamava de amor, né, quando a gente era mais nova, eu não vejo nem como amor aquilo ali. Eu via como uma paixão, sabe? Chegava a ser doentio. Então, eu acredito que o amor verdadeiro, ele é construção. O amor é construção. E é o dia a dia. O amor é você ver o defeito da pessoa e ainda assim continuar amando ela, sabe? Tipo assim, o Jorge. Eu perceber defeitos dele que na minha percepção são defeitos, por exemplo, dele reclamar muito de alguma coisa que eu, Carolina, levo de forma mais leve e ainda assim continuar amando ele, entendeu? Isso é amor. É você suportar as diferenças. E você, quando tá no início, você não suporta as diferenças, você não enxerga as diferenças. A paixão faz você não avaliar a diferença, né? A paixão faz você tá cega. O amor não. O amor você percebe a diferença, percebe o que pra você pode ser considerado um defeito, mas que é o jeito do outro, e você ainda assim releva. Carol, às vezes eu falo isso e algumas pessoas dizem que eu não amo. Eu acredito na amizade, parceria e cumplicidade e querer ficar junto. Na verdade, eu acho que o casamento é querer fazer dar certo, sabe? Você tá pensando em engravidar de novo? Nath, não sei. Depende da percepção, sabe? A gente conversou sobre isso essa semana. Sobre engravidar ou não. O Jorge deixou pra minha escolha, né, amor? Jorge deixou pra eu escolher. Falou que se eu quiser a gente pode ter 5, só que a gente tem que ter uma babá. Você quer filhos? Pode ter 5 se você quiser. Eu falei, porra, 5 você acaba comigo, né? 5 é sacanagem. Ter 5 é sacanagem. Mas assim, eu não sei. Não sei de verdade. Galera, Jorge Augusto, se despeça aí. Isso aqui, gente, foi uma vitória. Jorge não gosta de aparecer. Um beijo, a gente se vê.